Nós vamos ler aqui a carta de Jesus às igrejas, no caso a igreja de Filadélfia, que é a sexta igreja, que não tem repreensão, não tem confronto, só elogios. Laodiceia só tinha confronto, Filadélfia só tem elogios. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora. Conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai ver que todas as cartas têm uma apresentação, uma evolução, uma estrutura. E ela começa sempre com a apresentação de quem fala. E Jesus sempre aparece a partir do que a igreja precisa, né? Existe uma operação específica. É um Espírito de Deus com muitas ações, né? Espírito de graça, de súplicas, Espírito de sabedoria, entendimento, fortaleza, conselho, Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, Espírito de poder, de moderação, de amor. Há dezenas de citações sobre a ação espiritual de Deus específica sobre situações. E nesse caso, Jesus aparece aqui como o santo, o verdadeiro. É aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Essa cidade, outrora chamada Filadélfia, foi também copiado o seu nome, dado ao lugar onde se nasceu a grande nação americana, depois da guerra contra a Inglaterra. Surgiu ali em Filadélfia, Filéu, Delfos, amor fraternal, né? Amor entre os irmãos. O lugar onde foi fundado, então, onde fez a declaração de independência dos Estados Unidos da Inglaterra, no dia 4 de julho de 1776. Só para exemplificar que essa porta aberta, né, para todo lugar, essa porta que ninguém pode fechar, é uma porta que dá à igreja uma influência. Se Laodiceia é um gueto, onde as pessoas estão ali para se preservar, para cultivar um culto a si mesmo, ou um culto direcionado à popularidade, Laodiceia é essa igreja que se expande e que não tem paredes. Se Jesus está batendo na porta de Laodiceia para entrar, essa igreja não tem parede. Ela é uma igreja que influencia toda a sociedade. É uma igreja que está em todos os prédios públicos, é uma igreja que está no mercado, é uma igreja que influencia todos os setores. Isso é a natureza do apostólico. E o vencedor é posto como uma coluna. Uma coluna é o que liga terra e céu. Ele tem essa solidez, ele tem essa firmeza, ele não é líquido nem pastoso, né? Ele é alguém que vai durar, que vai permanecer, que vai prevalecer. Porque a gente tem tanta gente cometa, de vez em quando você encontra aí um cometa. O cometa é aquele que faz o maior barulhão, todo mundo vê, fala assim, nossa, uau, 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 e depois sumiu, desapareceu. A influência dessa igreja de Filadélfia, ela permanece, apesar da sua geografia não representar mais nada nesse sentido. Nós estamos aqui num sítio arqueológico, chama de cemitério arqueológico, no meio dessa cidade você vai ver
destoa de tudo que está ao redor. Eles cavaram isso aqui e encontraram essa igreja bizantina que está edificada sobre o local. Eu não sei exatamente se tinha uma igreja aqui antes, possivelmente, porque normalmente eles edificavam sobre. Como é um lugar sísmico, um lugar de muitos terremotos, também se abriu a oportunidade para as pessoas mostrarem seu verdadeiro cristianismo. Porque era a oportunidade da igreja mostrar sua cara quando as pessoas estavam sofrendo. E foi assim que a igreja prosperou nos séculos, no início dos séculos e durante todos os séculos. A igreja está em todo lugar, ela está agora lá no Rio Grande do Sul. Quem está fazendo o maior movimento de restauração, de lidar com a grande tragédia. A palavra tragédia não é uma palavra bíblica, né? Não existe no hebraico antigo tragédia. Com o grande cataclisma, né? Essa grande loucura que está acontecendo no sul do país, é a igreja. A igreja está em todos os lugares, e especialmente aqui em Filadélfia. Eles ganharam o coração de todas as pessoas da redondeza pelo serviço, pelo trabalho social. A igreja não existe para fazer o trabalho social como uma missão integral, como querem alguns colocar assim, mas faz parte da missão da igreja ajudar as pessoas, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, alimentar os famintos. E quando a igreja faz isso em momentos de sofrimento e de dor, a igreja ganha uma maior influência. Quantos estão comigo aqui hoje? Amém. Então, nós estamos aqui no local onde Jesus disse: eu tenho a chave que abre a porta e ninguém fecha, fecha a porta e ninguém abre. E essa é uma visão, é uma porta multidirecional, é uma porta para todo lugar. A influência da igreja não está contida dentro de um prédio. Entenda o que é Filadélfia. Filadélfia não é um edifício, simplesmente. Filadélfia é um espírito que se espalha na cidade, que se espalha na nação e vai discipulando as pessoas, fazendo discípulos com a característica de um DNA que vai fazer com que o evangelho seja pregado, propagado, disseminado e as pessoas se convertam e se tornem bons testemunhos. Como diz o Rick Warren, a melhor propaganda de uma igreja são vidas transformadas. Pessoas verdadeiramente transformadas é uma ótima divulgação do ministério. Agora, essas pessoas que se convertem, não se convertem mesmo, ficam dando mau testemunho, é um péssimo exemplo para as pessoas. Não diga que eu falo lá no Ocidente, aqui não tem ninguém desse jeito. Não fala que é da CN, por favor. Se você é esse crente mais ou menos, esse crente morno, não diz por aí que você é da comunidade das nações. Fala que você é alguém que está no processo de conversão, né? Mas aqui existem outras coisas importantes para se ressaltar dentro dessa carta à igreja de Filadélfia. Não existe um confronto, mas existe um alerta. Guarda o que você tem. Celebra o que você tem. Há muitos de nós que não conseguem celebrar as coisas que recebeu, porque não tem essa gratidão no coração. Essa gratidão para reconhecer o que Deus nos deu. E quando a gente consegue celebrar o que a gente tem, o casamento que você tem, a família que você tem, a saúde que você tem, as coisas que você tem, se lhe acrescenta. A grande chave da multiplicação é a gratidão. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, o que ele fez primeiro? Ele levantou aos céus e agradeceu. A gratidão talvez seja a maior das virtudes, porque ela está sempre em companhia da humildade, não da falsa humildade. Humildade e gratidão são irmãs, e as pessoas humildes, elas são gratas, e as pessoas gratas, elas são humildes. Então, ele diz, Jesus, à igreja, uma coisa interessante, ele usa a palavra proscrunel, eu vou fazer com que aqueles judeus, que se dizem judeus, mas não são, a sinagoga de Satanás, que normalmente é o movimento anterior que persegue o posterior, na história do cristianismo, sempre o movimento que Deus levantou, traz um determinado avivamento ou reforma, e posteriormente ele perde o fogo, perde a paixão. Deus levanta um outro movimento, e aquele movimento que originalmente tinha sido levantado por Deus, começa a perseguir um novo movimento. Essa é a sinagoga de Satanás, é aqueles que já foram o movimento de Deus, e que de repente não são mais o movimento de Deus, e começam a perseguir aqueles que agora estão seguindo, movendo-se no Espírito Santo.
E Jesus usa uma palavra muito estranha aqui. Ele fala, eu vou fazer ele se prostrar. A palavra prostrar, proscronel, é a mesma palavra que o Pai procura adoradores, prostradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando o seguinte, que quando você se prostra diante de Deus, os seus detratores, os seus perseguidores, os seus inimigos, os seus adversários vão se prostrar diante de você. Jesus está falando uma palavra radical, ele está dizendo, eu vou fazer que a sinagoga de Satanás se prostre diante de você, se ajoelhe diante de você. Quando recebe essa boa palavra? Por quê? Porque nós somos alvos disso. Quando você está crescendo, avançando, vira vitrine, quando você floresce, quando você faz coisas incríveis para Deus, na força de Deus, não no seu braço, quando Deus te dá uma graça especial para levantar um ministério, de repente surge aqueles que se sentem enciumados, aqueles que se sentem isolados, deixados de lado, aqueles que até já tiveram um nome, ou que foram um dia, tiveram uma boa expressão, e de repente eles começam a te acusar, de repente eles começam a procurar coisas para falar de você, de repente eles se tornam inimigos, eles se tornam a sinagoga de Satanás. Por que sinagoga? Sinagoga era um lugar onde Deus levantou um movimento para preservar a cultura dos judeus enquanto aconteceu a diáspora. E aquele movimento de estabelecer sinagogas se espalhou no mundo inteiro. E quando você lê os evangelhos, quando você lê, na verdade, o livro de Atos e as cartas de Paulo, Paulo está sempre pregando nas sinagogas, aproveitando as sinagogas para difundir o evangelho. E nós tivemos em Icônio, e quando ele pregou na sinagoga, foram os judeus que o perseguiram, de Icônio para Listra, e foram os judeus que o apedrejaram. Eles representavam um movimento anterior, que Deus tinha levantado, que estava perseguindo agora o movimento que Paulo estava encampando. E por fim, Deus promete que vai guardar aqueles que guardam a palavra da sua perseverança, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Deus promete que vai nos guardar da provação e da tribulação. Deus diz, eu vou te dar o escape, eu vou te dar o livramento, eu vou te dar a porta de saída. Eu não sei quem de vocês aqui precisa hoje, mas eu realmente acredito que Deus vai te dar uma porta de saída. Você veio do Brasil, não sei o que você está vivendo, quais são as suas provas, quais são as suas lutas, mas Deus vai te dar uma porta de saída. Deus, pode ser que parece que você está encurralado, pode ser que parece que você está num problema insolúvel, que não tem soluções, você pode estar passando por qualquer tipo de problema, mas hoje nós vamos orar por essa porta aberta. Amém. Que é essa porta de livramento e de influência, para continuar a sua expansão, o seu crescimento e o seu florescimento. E Jesus termina, ao vencedor, eu vou fazer coluna. Ele está ligado na terra, ele está ligado no céu. Ele é alguém que representa esses dois mundos. Eu gosto disso, e você? Não sei se você gosta. Esse é alguém que está aí, e é sólido, não é alguém que vai passar, não é alguém que vai derreter. E eu vou gravar sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. E vou gravar o meu novo nome, o meu novo nome. Jesus tem um novo nome. Qual é esse novo nome? Eu fico perguntando, Jesus, qual é esse teu novo nome? E ele sempre termina as cartas dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque apesar de alguns terem ouvidos, eles não ouvem, eles somente escutam. Eles somente escutam. Há tanta gente que não tem condição de aprender, porque o seu coração é duro. Foi Jesus quem disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus disse que pregou por parábolas para que eles ouvindo não entendessem. Não entendendo, não se quebrantassem, não aprendessem e não se convertessem. Porque o coração desse povo, a cerviz desse povo é dura. E um coração quebrantado e contrito é o coração que Deus não despreza. Eu estou aqui em Filadélfia hoje para declarar a expansão da nossa influência. Amém. Eu estou aqui para declarar uma porta aberta para todas as direções. Para onde a gente for, Deus vai nos levar e expandir as nossas geografias. Eu estou aqui em Filadélfia para te dizer que Deus vai te guardar da hora da provação. A provação vai chegar e 1000 vão cair ao seu lado,
10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Como diz o Salmo 91, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Eu vim aqui para declarar que você é alguém selado, marcado por Deus. Muita gente enfatiza a marca da besta. Estou aqui enfatizando a marca de Deus na sua vida. E com essa marca eu quero te dizer que os inimigos, detratores, perseguidores, mentirosos, caluniosos, eles vão se prostrar. Eles vão se dobrar. Em nome de Jesus, porque Deus disse, eu te amei. Pai, muito obrigado pelos filhos e filhas de Deus que estão aqui. E cada um tem suas lutas, cada um tem os seus gigantes, cada um tem suas batalhas. Eu peço hoje um livramento sobre os teus filhos. Eu peço hoje um socorro sobre suas lutas, sobre suas batalhas. Eu peço hoje que o Senhor abra uma porta de escape e leve os teus filhos a uma outra esfera, a um novo ciclo. Que eles passem de fase, que eles saiam desse loop do tempo, que eles quebrem esse ciclo e possam chegar do outro lado. E que o Senhor os marque de maneira poderosa e faça com que os seus inimigos se prostrem de fato diante deles. E nós nos rendemos à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, e queremos ser sólidos, colunas, firmes, que são representantes da terra, na terra dos céus, embaixadores em nome de Cristo. E que a nossa influência se expanda, que nós sejamos igreja fora das 4 paredes do templo, e que sejamos esse povo que assiste aos necessitados, aos que precisam, que tem como dar o pão ao faminto. Jesus disse, dê a eles de comer. E os discípulos dizem, mas o que temos para isso? 5 pães e 2 peixes. Senhor, nós queremos hoje a multiplicação dos nossos pães. Queremos a multiplicação dos nossos peixes. E queremos alimentar o Brasil. Queremos alimentar as nações com a tua verdade, com a tua palavra. E aqui em Filadélfia, nós declaramos a expansão da comunidade das nações. Para todos os lados, aos arredores, dentro do Brasil e fora do Brasil. Uma expansão de crescimento, onde muitos obreiros, líderes, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres se juntarão a nós num grande avivamento. Estamos aqui nessa geografia de Filadélfia para declarar que queremos e somos uma igreja Filadélfia, uma igreja do amor fraternal. Não é uma igreja do ódio, da crítica, da disputa, da competição, da exaltação, da autoglorificação, mas é uma igreja do serviço, do amor fraternal, onde cada um apoia, dá suporte uns aos outros, onde cada um serve de maneira cristã, de maneira digna, de maneira responsável. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para declarar uma igreja com um DNA que influencia multidões, porque vive as implicações do ministério de Jesus Cristo. Hoje nos unge com óleo fresco, nos dá uma nova capa e um novo manto para um novo tempo de expansão e de crescimento, uma porta aberta para todos os lados. Que o Senhor abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Dá-nos hoje as chaves de Davi, em nome de Jesus. Nós estamos recebendo hoje aqui a chave de Davi, que é a chave das dispensas dos céus, que é as chaves que abrem os céus para fazer com que os elementos dos céus invadam a terra, que é as chaves para liberar os anjos, que é as chaves para liberar os recursos celestiais para as pessoas. Como diz Paulo, convém que os homens vos vejam como ministros de Deus, dispenseiros da graça. Dispenseiros é aqueles que têm as chaves das dispensas. E nós estamos aqui hoje recebendo as chaves para liberar os recursos e as oportunidades para multiplicar pães e peixes, para alimentar as multidões, em nome de Jesus.
Levante as suas mãos, porque Deus está dando a nós essa expansão para todos os lados, em todas as direções que você for, Deus vai lhe fazer prosperar. A Bíblia diz: transbordarás para a direita e para a esquerda. Estenda o todo da sua morada, firme bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E nós dizemos: ao norte entrega, ao sul não retenhas, ao oriente, ao ocidente, venham, venham para essa nova Filadélfia, essa igreja do amor fraternal, e nós nos comprometemos, Senhor, a gerar esse compromisso, esse DNA uns com os outros, vivendo um pedaço do céu, na verdade, expandindo o reino do céu sobre a terra, com valores elevados de justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. E hoje demole, destrói todas as sentenças e julgamentos, todos os juízos e todas as palavras proferidas contra os teus filhos e filhas, contra nós, contra nossas famílias, contra as nossas casas, contra aquilo que estamos construindo. Nós estamos hoje desfazendo os movimentos infernais, quebrando as suas fortalezas e dizendo: os inimigos vieram por um caminho, fujam por 7 caminhos. O inimigo que se levantou contra nós caia diante de nós. E oramos o Salmo 110. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Senhor, põe por estrado dos nossos pés os nossos inimigos. Somos o corpo de Cristo. E de Sião, Senhor, vem o teu cetro e diz: governa no meio dos teus inimigos. Faze-nos mais fortes do que os nossos adversários. Dá-nos uma força poderosa para resisti-los e vencê-los. Oramos em nome de Jesus. Não saia do seu lugar de dizer para o seu irmão: para qualquer direção que você for, você vai expandir. Diga para ele hoje: olha, uma chave está sendo dada. Diga para o seu irmão hoje, diga: uma chave está sendo dada para abrir todas as portas. Você está recebendo uma chave para abrir todas as portas. Ei, todas as portas. Aleluia! Glória a Deus.